Pessoal, bem-vindo ao canal. A gente vai gravar um vídeo hoje que muitas pessoas pediram, que a gente vai falar sobre coletor menstrual, que é uma coisa, vou dar minha opinião como ginecologista, e aí tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal, né? Se você tem interesse aí sobre coisas ginecológicas, gravidez e tratamentos para engravidar, você está no canal certo. Considera se inscrever no canal no final do vídeo se você achar legal. E também ativa as notificações, ativa o sininho aí para os novos vídeos e faz algum comentário, alguma dúvida se você tiver, a gente sempre responde as dúvidas, beleza? Então bora pro vídeo, vamos falar sobre coletor vaginal. Legal, pessoal, o nosso título, o chamado aqui, a gente até faz um pouco de clickbait aqui para chamar a atenção das pessoas, acho que isso faz parte ali do YouTube, mas basicamente você sabe usar. Então acho que eu queria começar esse vídeo falando um pouco do que é o coletor vaginal e depois falar um pouco de como usa o coletor, né? E se eu vejo benefícios, se eu não vejo benefícios, ou se eu vejo malefícios em algumas situações, beleza? Bom, primeiro ponto, o que é o coletor vaginal? Basicamente é um recipiente, um espaço onde você consegue colocar ali na vagina para receber todo o fluxo de sangue que a paciente vem durante a menstruação. Aqui já tem alguns pontos para serem comentados, né? A menstruação, ele é um sinal de que a paciente não engravidou, então existe todo um preparo do útero para a gestação. Quando a paciente não engravidou, ela tem o sangramento. A gente recebeu muita pergunta de, quando o sangramento for muito aumentado, então vamos tirar esses problemas de sangramentos muito aumentados, ou seja, doenças ginecológicas que podem alterar o sangramento, porque aí a gente não vai falar do fisiológico. O que eu queria focar nesse vídeo é falar das pacientes que têm um sangramento vaginal ali, menstrual normal, ou seja, sangram ali pelo menos 3 ou 4 dias, tem 1 ou 2 dias mais intensos e os outros dias ali um pouco menos de sangramento. Então esse é um que a gente chama de fisiológico, um sangramento ali a cada 28 dias, claro que existe um range ali de 25 a 30 e poucos dias, isso aí não é considerado fisiológico, ou seja, normal. 3 a 4 dias de sangramento e uma menstruação ali por mês, então considerando isso tudo. Se a paciente tiver algum problema, as pacientes perguntam, se meu colo eu tenho mioma, então cada situação deve ser olhada ali de forma individual, mas de qualquer forma, de agora em diante a gente vai falar sobre o que é fisiológico e o que é, tá bom? Bom, a paciente não engravida, né? Vamos imaginar que as pacientes ali não estão tomando nenhum contraceptivo, nenhum hormônio, ou seja, estão em ciclo natural. Uma vez por mês essa paciente vai menstruar. Por que isso acontece? Porque a paciente está se preparando para uma gestação, né? Existe um período da vida da mulher onde que a gente chama de menacne, que é a idade reprodutiva da mulher, que ela está exposta ao risco de engravidar, basicamente para a manutenção da espécie. Quando ela não engravida, ela tem esse sangramento menstrual, e esse sangramento de alguma forma tem que sai pelo canal vaginal ali e se exterioriza, e a paciente tem que se preocupar com um pouquinho desse sangramento. Tradicionalmente existem várias formas, né? Eu até pensei em pôr um pouco da história ali dos absorventes, da forma, eu acho que ia fugir um pouco do assunto, mas basicamente o que é mais tradicional são os absorventes, né? Os absorventes internos, os absorventes externos, alguns absorventes um pouco maiores, que a gente chama às vezes de absorvente noturno. Existem os absorventes que prendem ali na calcinha, né, para o paciente ter até mais mobilidade, existe uma aba onde ela prende ali, ou seja, existem vários formatos, vários tamanhos, e isso vai de paciente para paciente, mas quase todos eles são de algodão, tem um recipiente ali, um espaço onde precisa receber esse sangramento, que basicamente tem bastante líquido e bastante sangramento. Existe um dispositivo chamado de coletor vaginal, que ele é colocado na vagina e todo o sangramento, todo o afluxo que tem de sangue ali vai para esse coletor. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, o que é o coletor vaginal. Basicamente é esse recipiente que recebe o sangramento e ele já está calculado mais ou menos para um volume de sangramento diário. Ali a cada 8, 10 horas, se a paciente estiver no dia que realmente está sangrando, no dia principal ali, talvez ela tenha que manipular o coletor durante o dia. Mas ele tem um volume mínimo ali de 150, 180 ml que ele pode ser coletado, tá bom? Basicamente a gente já falou que o que usar, como usar então. Você vai esperar o seu sinal vindo do sangramento. O que eu acho muito legal é que as pacientes têm, quase todas as pacientes, a gente não pode generalizar, mas elas sentem quando vão menstruar, então existe assim, ou a mama fica mais engurgitada, ela tem um pouco de dor na mama, ela já começa a ter um pouco de dor de cabeça, então a paciente sabe que vai menstruar, ela já pode colocar o coletor e aí sair para trabalhar, então ela não vai ter nenhum evento ali
que vai pegar ela desprevenida. Isso também acontece com os absorventes. A paciente acha que vai ter algum sangramento, ela já sai de casa para ir trabalhar ou para fazer alguma coisa, vai fazer atividade física, ela já coloca o absorvente para esperar o sangramento que pode aparecer. O coletor também pode ser feito dessa forma. Então ela descobre que ela vai menstruar, ela já coloca o coletor. Muitas vezes, algumas pacientes minhas falam que chegam à noite em casa e não sabiam que já tinha menstruado. Ela menstruou ali durante o dia, principalmente porque o primeiro dia às vezes não é o principal dia de sangramento, às vezes é o segundo, normalmente é o segundo. E aí quando ela vai tirar o coletor, ela viu que ela acabou realmente menstruando e ela passou o dia muito tranquila. Tá bom? Então esse é um dos benefícios principais. Bom, como usar? Basicamente é um dispositivozinho que você dobra, isso pode ser uma dificuldade, a paciente tem que saber ali manipular, e ela basicamente dobra, coloca na vagina, a vagina tem um ângulo negativo ali que você coloca e solta o coletor dentro da vagina. É bem fácil de colocar, e se você errar, o máximo que pode acontecer vai sair um pouquinho de sangue. Então eu até falo para os pacientes nos primeiros 2-3 meses de uso ali, também colocar um absorvente. Vamos colocar o coletor, coloca um absorvente pequenininho, porque se você tiver colocado alguma coisa errada, não tem problema, você não vai sujar a roupa, você não vai ter nenhum desconforto. O que a gente observa é que 2-3 meses de uso, as pacientes estão voando, elas não tem nenhum problema, e quase todas as pacientes que usam adoram, tá bom? Então é um dispositivo que coleta o sangue, que é lavável, você à noite vai tirar ele, vai lavar para usar no dia seguinte, então ele não é descartável, e ele está pronto para receber todo o afluxo ali, e quando você for tomar banho à noite, você lava o dispositivo, para dormir você coloca de novo, para você não ter nenhum problema durante a noite, e assim por diante, né? Eu até falo para as pacientes que durante os ciclos menstruais, ela tira, lava à noite ali, durante o banho da noite, de dia ela tira também o que ela passou durante a noite, lava o dispositivo, coloca de novo, então ela sempre sai de casa com o dispositivo ali renovado, sem nenhum problema, beleza? Bom, benefícios então, acho que o primeiro a acomodação, então não se preocupar com esse algodão, todas essas coisas que podem irritar a parte vaginal, não esquenta muito a vagina, então esse é um benefício real. O segundo, a gente pode até falar um pouco de custo, né? Realmente comprar absorvente, no geral, no longo prazo, é mais caro do que usar o coletor vaginal. E acho que o principal aqui, existe algum risco ginecológico? O ginecologista gosta do coletor, ele vê algum problema? A gente não vê nenhum problema de fato. Mesmo porque o sangramento menstrual ele não é contaminado, né? Ele basicamente é um afluxo do que vem do endométrio. Então ter esse sangramento ali na vagina não tem problema nenhum. É claro que pode mudar de paciente para paciente, né? Basicamente o pH da vagina ele é ácido, ele é 4,5. E o pH do sangue ele é básico, né? 7,3, 7,4. Então tem algumas pacientes que mantendo o sangramento ali, podem mudar um pouco o ambiente vaginal, e para essas pacientes, claramente a gente vai observar ali que a paciente não vai usar o coletor, porque o coletor fica na vagina, e aí isso pode mudar um pouco o pH vaginal, pode atrapalhar um pouco a paciente. No geral, como a paciente vai estar sangrando durante o dia todo, manter o sangramento ali dentro ou manter o sangramento externo não vai mudar muita coisa, a paciente está acostumada. E algumas pacientes podem ter um pouco mau cheiro ali com o sangramento, principalmente se a população de Gardnerella dela, que é uma bactériazinha ali, que está na vagina, que é fisiológica, está ali, mas em concentrações pequenininhas, pode mudar o cheiro da paciente durante o sangramento, às vezes com o coletor. E a gente usa um remédio para baixar um pouco essa população, para fazer com que a vagina fique com uma população ali estável e a paciente não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, no final do dia, existe algum risco? A gente não vê risco nenhum. Luiz, pode namorar com coletor? As pacientes me perguntam isso. Pode namorar, como pode namorar menstruada também. Claro que é desconfortável. Normalmente as pacientes não gostam, os parceiros não gostam. O coletor ele não foi feito para segurar o sangramento, para namorar sem sangramento, porque é muito comum ele se movimentar ali durante a relação sexual. Então, claro, vai de paciente para paciente, mas se você tiver ali menstruado, tiver com o coletor, você não precisa tirar o coletor para ter a relação, tá bom? Ele funciona muito parecido com o diafragma, né? Existe contracepção com diafragma, que é chamado de contracepção de barreira. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra gente, ajuda demais. Coloca aqui embaixo se vocês ficaram com alguma dúvida. Se vocês querem que eu fale sobre contraceptivos, se vocês querem que eu fale... Coloca o assunto que vocês querem que a gente grave aqui, porque a gente realmente é bem guiado por vocês para mudar o conteúdo. E obrigado por estar aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!